Eu tenho certeza que você achou que eu não ia aparecer por aqui, né? Afinal, passou a primeira rodada, passou a segunda rodada e cadê o Pardal? O Pardal sumiu, o Pardal tava. O que o Pardal tava fazendo? Na verdade, a primeira rodada foi uma rodada de valorização. Eu ia fazer vídeo, mas tava uma loucura ainda. Estava saindo de um trabalho, entrando no outro e vendendo plano e tava uma maluquice que só, né? E eu não consegui gravar esse vídeo aqui de valorização para vocês. Tava 100% focado também lá nas análises do plano, então não dava para vir aqui, né, no YouTube. Na segunda rodada eu tinha me organizado todo para gravar isso aqui para vocês, só que eu tive que ir para Minas Gerais, grande Minas Gerais, batizar, né, meu afilhado. E eu tinha me organizado tudo, só que nessa correria de eu fui de carro, aí chegar lá na sexta-feira acabei não conseguindo. Mas o importante que é o seguinte, antes tarde do que nunca, eu tô aqui de volta para gravar esse vídeo para vocês e já venho com uma notícia muito boa, que é o seguinte, eu já tá aberta lá a lista de espera para degustação. A degustação não vai ser agora, ela vai esperar um pouquinho aí, pelo menos algumas rodadas, mas entra lá na lista de espera do WhatsApp. Estão rolando algumas promoções para você assinar o plano. Algumas vantagens bem legais, inclusive, com algumas parcerias que eu tô tendo. E assim que a gente tiver todas as informações da degustação, você pode receber tudo lá já com total antecedência. Então aproveita essa minha volta, entra lá na lista de espera, me segue no Instagram, que está aqui embaixo, tá aqui na descrição, e vamos lá pro vídeo que eu vou te falar. Tá uma rodada legal da gente olhar. Vou trazer para vocês alguns números aqui. E como a gente sempre fala, né? Trazer ali algumas escalações, alguns posicionamentos. Falar um pouco ali, né? De posições, possíveis posições. E uma rodada onde você tem Atlético Mineiro e Bahia, né? O que a Bahia tem? O que o Bahia tem para essa rodada para a gente escalar e tentar fazer uma pontuação muito boa? São dois times que estão extremamente escalados, mas eu acho que ainda tem alguns potenciais aí que a gente precisa dar uma olhada com calma. Bora pro vídeo? Bom, galera, já vou trazer aqui, né, a telinha. Primeiro de tudo aqui, vocês estão vendo, ó, visual novo. Fiz um investimento aí com um designer famosíssimo de São Paulo. Mentira, isso daí foi tudo minha esposa que fez junto comigo ali. Ela tá participando, dando uma moral para trazer um ar mais profissional, né? Fazer um negócio assim mais legal para vocês, que dê um impacto. Eu sei que a tela grande às vezes é melhor, né? Porque aparece mais. Mas eu acho que isso aí fica legal também, a gente fazer uma paradinha diferente, tá aqui do ladinho de vocês, né? Acho que fica também legal pra gente olhar e ver as escalações. Qualquer coisa a gente muda, mas eu acho que assim fica bem maneiro. Depois vocês deixam um feedback aí se esse visual novo aí ficou legal, ficou agradável, mas eu acho que vai funcionar. Bom, galera, vamos começar aqui falar um pouco dos números, né? Dos times que nos últimos jogos ali, nos últimos dois jogos, fizeram gols, não sofreram gols. A gente tem, de um lado, né, o São Paulo aqui que não fez gol nenhum, né, como mandante. E do lado dos visitantes, todos os visitantes, né? E aí não estamos falando de mando de campo, né? Tá falando de seguidos, né? Então todos os visitantes aí fizeram gols. O Mirassol tá com um aqui, mas tá errado, tá? Na verdade, aqui tem um gol aqui que foi até o gol do Lucas Ramon, mas fez um gol aí por jogo. E o Vitória realmente só fez um gol. E aí, aqui tem um ponto interessante desse Vitória, que se você pegar. Eu assisti esse jogo aqui do Vitória, né? O Vitória fez nada. Terminou o jogo com um XG de 0,28. Um XG muito baixo, inclusive, né? Ali pro jogo como um todo. E aí, tô ajeitando aqui o microfone.
Eu gravo num take só, né? Então, por isso que aí vocês têm que alguns apetrechos aqui. E aí, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na minha câmera, ó. Você vê que é tudo ao vivo, né? Para eu aparecer na tela toda. E aqui eu botei meu microfone um pouquinho mais alto, ó, para vocês. É como se fosse uma live gravada aqui, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu assisti esse jogo aí do Flamengo. Cara, foi um jogo que o Vitória não fez nada, achou um gol, saiu com um XG muito baixo, né? Então, acho que esse daqui é um time bem postulante aqui a realmente a, a CDSG, né? Então, acho que o Atlético Mineiro ali, realmente o time do Atlético Mineiro tem ali uma um potencial de SG, né? O Atlético que ficou num 0-0 com o São Paulo, tomou 2 gols do Grêmio. Aqui contra o São Paulo deu alguns moles. Não que o Atlético Mineiro tenha um sistema defensivo extremamente sólido, porque não tem, né? O Atlético Mineiro não tem esse sistema defensivo muito sólido, mas eu vi ali que o Vitória realmente não teve muita coisa para fazer. Mirassol eu acho perigoso, né? Quem está indo muito carregado ali no SG do Bahia. O Mirassol é um time muito propositivo, um time muito ofensivo, um time que não abdica de atacar, apesar de ter um sistema defensivo muito fraco. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Agora ficou muito ruim, né? O escala 10 também segue os escudos que estão lá no Cartola, fica mais difícil da gente enxergar, mas a gente vai conseguir enxergar aqui, né? Eu boto aqui para vocês, ó, e dá para ver aqui o nome e fica legal aí para vocês, tá? Então, assim, a gente tem alguns times que não tomaram gol, né? Então, assim, ó, São Paulo, como mandante, não tomou gol. O Palmeiras só tomou um gol, né? Foi ali um 0-0 com o Botafogo, mas é um clássico agora. O Fortaleza eu não olharia muito, apesar de ter só tomado gol. Pego o Inter, que para mim é o principal postulante ao título do Campeonato Brasileiro desse ano, se nada mudar. O Juventude é um time que, apesar de não ter feito gols no Botafogo, deu um certo trabalho. Então, aqui do outro lado, com o Ceará, que tem uma defesa fraca, eu também não pensaria tanto. Aqui eu acho que vale a pena. Fluminense e Santos acho que não vale. Vasco e Sport também não pensaria tanto em SG, né? Apesar do Sport só ter conquistado um gol lá contra o Palmeiras. E ainda assim, mas o Sport jogou bem esse jogo aqui. Contra o São Paulo realmente não fez nada, mas o Vasco tem um sistema defensivo um pouquinho pior aqui. Grêmio e Flamengo, acho um pouco maluquice. Teoricamente, o Flamengo contra o Vitória não deveria ter tomado esse gol. Contra o Inter também jogou ok. Pode ser um time ali que possa sim segurar esse G, apesar de estar tomando gol direto, né? O filipismo aí acabou não dando muito certo. O Botafogo eu também teria um pouco de cuidado. Eu acho que o Botafogo, no final das contas, tá melhorando, vem crescendo, mas ainda tem ali algumas nuances ali que dá alguns moles, né? Então, vamos começar aqui pelos goleiros, né? Lembrando que quando a gente fala de goleiro, nessas últimas rodadas, a gente teve alguns times ali que cederam, né, desarmes, não, desculpa, defesas nesses 2 jogos. Então tem times até fortes, né? Então, assim, por exemplo, o Internacional foram 6 contra o Cruzeiro, né? Então a gente ainda não está com o número de recorrência aqui. Mas aí eu não sei até onde vale a gente olhar tanto, né? Então, geralmente, os times estão chutando bem, estão ali entre 3-4. Então, por exemplo, Ceará é um time que tem feito ali de 3-4. Lembrando, né, que hoje a defesa aumentou o valor, né? Então, pô, tá ali tá 1,30, então acho que vale a pena a gente pensar nisso daqui. Mas eu não vejo aqui um goleiro do Juventude, a princípio, né? Apesar de ser um dos times que mais conquistou defesa, eu acho que o Ceará é um time que vai furar SG. A gente tem um Vitória, que aí eu acho interessante, porque o Vitória está flutuando ali entre 5 de 2 a 5. Então, se
o Galo realmente segurar o SG, o Everson ali pode fazer uma pontuação boa. O Mirassol também vem cedendo. O Mirassol é muito bom, até para você colocar o goleiro do Bahia, porque é o que eu falei para vocês. O Mirassol ele não é um time que abdica de atacar, né? Então aqui o Castro foi muito bem. Lembra que o Castro se defendeu um pênalti, mas foram 4 defesas cedidas pelo Mirassol e aqui contra o Fortaleza também. Então você vê, ó, que nessas 4 defesas aí gerou 4,20 pontos. E do outro lado você tem um Bahia que é um time que vem conquistando pelo menos 3 defesas, né? Então você vê ali que o Ronaldo, dependendo ali do jogo, sai ali com 3,9, 1,9. Então assim, é, é interessante a gente ter essa visão aqui. Do lado do mandante, o Galo é disparado o time que mais cedeu defesa. É um time que finaliza demais, demais, demais. Junto com o Bragantino, acho que o John pode ser interessante. E de resto, eu não vejo muita coisa assim que vale a pena. Lembrando que a gente ainda está numa pegada de valorização, né? Então, eu tô aqui com um time que é o time. Esse time aqui é o time que eu mando lá no plano, que é o Squad. Eu não vou fazer escalação com vocês. A gente vai fazer a mesma pegada que a gente fez no ano passado, né? Falar um pouco dos jogadores, falar um pouco dos jogadores de base e ver ali o que a gente tem. Bom, então assim, lembrando como a gente está numa rodada de valorização, a gente ainda não tem cartoleta suficiente para escalar e a gente tem um ataque caro e possivelmente um meio de campo também que também é caro, a gente tem que pensar em algumas variações aqui para a gente ficar ligado. Então, nessa parte de goleiro aqui, a gente ainda não tem um mínimo para valorizar, né? O Cartola está demorando bastante aqui para falar do mínimo. Na verdade, já tinha liberado esse mínimo para valorizar. Deixa eu até dar uma atualizada aqui. Ah, ó, viu? Esse aqui já estava há mó tempão. Então, vamos dar. Já pegou aqui, porque eu lembro que eu já tinha visto aqui. Então, ó, o mínimo para valorizar, a gente tem aqui do menor para o maior. A gente tem um Muralha, que eu acho que não vale a pena a gente colocar, pelo menos nessa rodada não vale. O Brasão também está precisando de 2,6 para valorizar, acho que não vale a pena. O do esporte também não vale. E aí a gente tem um Ronaldo que custa muito barato, custa 4,44 e para valorizar ele precisa de 2,68. Na teoria, essa é uma rodada muito propícia para a gente perder cartoleta. Porque a gente está falando de. Se o Ronaldo fizer 3 defesas, né? Ele vai fazer 3,9 e aí ele perde, né? Por causa do gol, então ele fica com 2,9. Então, assim, para ele não perder cartoleta, ele precisa, né, ter essas 3 defesas que o Mirassol vem fazendo e só tomar um gol. Né? Se ele segura SG, ele valoriza muito, mas como o Bahia é um time que toma muito gol, né? Eu acho que isso aqui acaba ficando no limite. Mas para mim é um dos melhores aqui para a rodada, né? Dado ali o preço e a questão da valorização, tá? E aí a gente vai subindo. Eu não confio muito no Clayton, eu não confio muito no Everton. Eu acho que o Anthony é um goleiro barato, mas eu acho que o Inter tem ainda suas falhinhas defensivas, né? Então, jogando fora de casa contra o Fortaleza, e eu não confio nesse Fortaleza, esse Fortaleza está muito irregular, mas 4,10, a gente está falando de 4 defesas, né, que o Anthony tem que ter, mais ou menos. Então, se ele tivesse 4 defesas, né, ele vai ficar com 4,9, 5 pontos alguma coisa. E aí, nessa brincadeira, né, de se ele perde esse G, ele fica muito próximo. Então, é muita defesa. Eu não vejo o Inter deixando acontecer muita defesa e eu acho que esse SG não é nada muito certo. O Rossi também acho que é um goleiro bom para você segurar SG, né? Acho que o Flamengo ali, apesar dos pesares, é um time que defensivamente, tirando ali a Libertadores, né, que realmente foram bolas paradas ali, dois lances ali que podem acontecer, como o Rossi na rodada passada tomou gol de uma cagada ali do Vitória, né, num chute que desviou, até então o Vitória não estava fazendo nada. Então, assim, eu acho que tem goleiros aqui que
Por exemplo, o John é um goleiro bom para segurar SG, custa caro. O Everson é um goleiro bom para segurar SG, custa caro, precisa de 9 para valorizar. Então, dado toda essa visão ali como um todo, e a gente precisando, né, valorizar, então eu entendo que o Ronaldo aqui seja o melhor custo-benefício, custando 4,44 cartoletas, né, para a gente colocar aqui na escalação. Tá? Eu vou para zagueiro. Eu acho que a gente não tem muita coisa aqui para zagueiro. Quando a gente pega aqui questão de desarme, o Mirassol é o time que mais cedeu desarme para zagueiros, né? Então, assim, são 4 desarmes para zagueiro de forma recorrente. Então, aí depende muito, né? Contra o Fortaleza, os 2 zagueiros desarmaram. Contra o Cruzeiro foi o Gamarra que desarmou mais. Então aqui, os zagueiros do Bahia eu acho interessante, mas eu não gosto do Canu, né? Eu não gosto do Canu. E aí, assim, de resto não tem muito time cedendo muita coisa. Tem o Sport cedendo, Cruzeiro cedendo, Corinthians cedendo. Pô. Mas assim, quando eu falo cedendo, a gente tá falando 5 no total, né? Então, ou deve ser 2, 3, 1, 4, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, você não tem nenhum time assim cedendo muito desarme. E aí, pessoal, só um ponto aqui que é interessante a gente ter isso na cabeça, né? Quais são os times que estão desarmando com o zagueiro e quais são os times que estão cedendo desarme. Quando a gente vai aqui para visitante, o time que mais cedeu desarme para zagueiro foi o Atlético Mineiro. Aí seguido de Juventude e por aí vai. Né? Então a gente tem algumas situações aqui de times que eu acho que podem segurar o SG, né, dados confrontos. Então, para mim, os times que podem realmente segurar esse saldo de gol, a gente tem que. O São Paulo, por exemplo, é um time que poderia segurar saldo de gol, mas jogou com linha de 4 no meio da semana. Não sei se vai jogar com linha de 5. Aí, se for jogar mais defensivo, vale. São Paulo já perdeu a Arboleda de novo. Mas eu acho que dos times, né? O Botafogo é um time que pode segurar SG, mas assim, muito não pode. O Galo, acho que é um time forte na questão da SG, porque o Vitória ele não rendeu muito nos jogos. Mas lembrando, eu não acho que tenha nenhum time forte defensivamente. Todos esses times que eu vou falar aqui, que é Botafogo, Galo, Bahia, são times que quando você assiste o jogo, é, segura o SG, às vezes por um detalhe ou por ineficiência do outro time. Então, por exemplo, o Ceará segurou o SG na rodada passada. Não sei como. Era para ter perdido o SG. Né? Então, quando você. O próprio Inter, né, com um a mais, segurou o SG contra o Cruzeiro. Também o Cruzeiro teve alguns lances ali que perdeu ali na cara. Então, o SG é muito difícil da gente analisar, principalmente nesse início de campeonato. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu acho que os principais aqui para zagueiro são esses três aqui, né? Que é Botafogo, Bahia e Galo. E aí eu tenho algumas opções. Olha que eu tenho um ponto aqui bem interessante sobre o Mingo, que o Canu hoje é o mais escalado, né, na zaga, mas eu até tenho aqui, ó, eu uso esse site aqui, que é chamado Player Stats, que é um site muito bom aqui de estatística, né? E ele traz umas coisas bem legais. E eu estava até olhando aqui as finalizações aqui dos jogadores do Bahia. E aí aqui tá trazendo tudo, tá, galera? Campeonato Brasileiro, Libertadores e por aí vai. Olha que interessante. E lembrando que aqui na finalização, ele tá olhando, isso aqui é feito para aposta. Então, isso daqui é uma visão que tem finalização bloqueada e por aí vai. Né? Então, quando a gente enxerga isso daqui, me chamou muito a atenção que o Mingo, ele é um jogador que tem algumas finalizações aqui, né? Então, quando você pega ele aqui, vira e mexe, ele tá ali fazendo suas finalizações, coisa que o Canu não tem feito tanto,
né? O Canu tem se abstido um pouco dessas finalizações. Mas, quando a gente olha a média dos dois, o Canu é um jogador que no primeiro jogo que fez desarmou, o Mingo não fez nada, né? Só cometeu uma falta ali, fez 0,60 pontos, não sei, pode ter tido uma finalização e tal. Então, se você quiser um jogador para finalização, o Mingo é um nome muito bom. Se você quiser um jogador mais para desarme, talvez o Canu fizesse mais sentido, né? Então, assim, quando eu olho ali na defesa, eu tenho dois zagueiros muito bons aqui, né? Eu só não sei se eles vão para o jogo, porque o Rômulo aqui está em dúvida junto com o Vitor Hugo. O menino está em dúvida com o Rubens, o Coelho está em dúvida com o Bernard. Eu acho que aqui vai o Coelho. Aqui eu acho que deve, não sei, né? O Rubens não deve jogar de volante. Então pode ser que o menino realmente assuma. Mas assim, tá aqui Rômulo e Vitor Hugo, né? Então a gente não tem muita coisa, mas eu gosto de um zagueiro do Galo. E se a gente estiver olhando para questão de SG e questão de valorização, o Vitor Hugo é mais barato, precisa de menos para valorizar. Já o Júnior Alonso, ele é um jogador que ele pode te surpreender por causa das finalizações, né? Eu não sei se ele tem finalizado, ó, ele teve uma finalização para fora, né, no outro jogo, e o Vitória é um time muito ruim nesse esquema de bola aérea, né? O Vitor Hugo eu já não sei como que ele vai se posicionar com o Alonso lá. Então acho que vale a pena a gente pensar em colocar um zagueiro do Galo, e os zagueiros do Botafogo estão caros, então eu colocaria ali, eu faria uma dupla de zaga com dois do Galo, ou um do Galo, um do Bahia, né? Eu acho que são jogadores ali que valem a pena. Lembrando, eu acho que o Vitor Hugo é mais barato, tá? Então, assim, a gente não sabe se ele vai para o jogo ou não, né? Dado ali o jogo como um todo. Deixa eu até olhar quem jogou hoje. Não que seja um grande ponto, mas o Galo entrou hoje com. Hoje entrou o Lianco, né? O Lianco tá suspenso. E aí entrou o Vitor Hugo, né? Não entrou o Rômulo. Então, como entrou o Vitor Hugo aí no lugar do Lianco, acredito que ele realmente vai herdar aí a posição, né? Então hoje jogou aí com Lianco e Júnior Alonso, tá? E aí acredito que o Vitor Hugo ele conquiste essa posição. Então assim, mas é o que eu falei, como você tem ali um Vitória, né, com essa questão da bola aérea, eu acho que o Alonso pode ser ali um nome talvez mais para um pseudo gol. Mas não tem nada certo. Eu não sou muito fã do Canu, também não sou muito fã do Santiago Mingo. Eu acho que essa questão de SG do Mirassol acho mais difícil de rolar. Então, se você quiser, né, dobrar os dois zagueiros do Galo, eu acho interessante. Até porque eu acho que tem mais opções de lateral, né, do que, por exemplo, hoje no mais escalado está o Arana. Eu acho que o Arana não é esse jogador que entrega tanto, né? Então, se você quiser dobrar, acho que vale a pena. Eu vou deixar aqui primeiro o Júnior Alonso, tá? E aí na zaga eu iria de Vitor Hugo ou Canu e Santiago Mingo. Então, assim, na minha base entra o Júnior Alonso. Quando eu falo de lateral, né? De lateral, eu acho que a gente tem uma gama gigantesca de lateral, tá? Mas eu acho que um lateral aqui que é base, 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 e a gente já começa a encarecer e ele custa ali, tem um mínimo para valorizar mais alto, é o Luciano Juba. Se a gente pegar os últimos jogos que o Luciano Juba fez, o Luciano Juba ele deu assistência em praticamente todos os jogos,
né, que ele fez. Ó, tô abrindo aqui até do Vitor Hugo. O Vitor Hugo jogou muito pouco, né? No final das contas, jogou 72 minutos. É, ainda teve um tackle e uma interceptação, ou seja, teve um desarme, uma interceptação pelo Opta, né? É, cometeu 2 faltas, isso em 20 minutos. Já o Júnior Alonso, ele não teve nenhuma finalização também. Teve só uma interceptação, 0 faltas. Então, é aquilo, né? O Vitor Hugo pode ser aquele jogador mais afobado. Então, acho que o Alonso realmente vale a pena. O Juba, como eu estava falando com vocês, o Juba nos últimos jogos ali que fez, ele deu assistência em praticamente todos os jogos que fez. O Bahia joga muito com ele. E o Juba enfrenta o Mirassol, que é um time extremamente fraco na marcação pelos lados de campo. Se a gente pega ali os gols que o Mirassol tomou, as assistências, né? As 2 assistências ali que rolaram do William no lado direito do campo. Aí isso 2 seguidas, né? Ah, aí você vai falar, pô, Pardal, mas aí o William é direito, o Juba é esquerdo. Cara, não interessa. Os dois lados do Mirassol são bem fracos, contanto que você teve uma assistência do Dudu do lado esquerdo, né? Se eu não me engano, se eu não tô ficando maluco. Então você teve ali. Não, desculpa, teve o gol do Dudu no lado esquerdo, né? Com a assistência do William, as 2 assistências foram do William. Então você teve ali uma bola que chegou pro Dudu e o Luciano Juba ele acaba sendo muito participativo, né, nesses lances. Aí quando o Mirassol foi jogar contra o Fortaleza, quem deu a assistência pro gol do Martinez foi o Moisés. Mas o Moisés ele deu assistência no lado esquerdo, entendeu? Então assim, o Juba ele participa muito. É um jogador caro, é um jogador que precisa de muito para valorizar, tem essa situação, mas é um jogador que pode ter ali suas participações em gol. Já o Arana custa 11, cara. Precisa de 8 para valorizar. Eu não iria com ele, apesar, né, da última ele ter feito 7,70, mas o Galo não perdeu o SG. Aí na outra ele fez 2,90. Então, assim, não é um lateral que encha meus olhos. Agora, quando eu olho o Santiago Ares ou o Gilberto, são laterais que valem a pena. E aí eu vou vir para cá, para dar um giro aqui com vocês dos times que acabam cedendo essa desarme, né? Então, por exemplo, o Enio aqui, se for o Enio, é um jogador que acaba cedendo um desarme. O Fabiano é um jogador muito bom, né, para esse tipo de coisa, no lateral direito. E a gente tem o Dieguinho aqui, cara, que é um volante, um volante do Ceará. Ele é um jogador que vem fazendo boas pontuações. Na primeira rodada ele fez 13, né, jogando fora de casa. Aí na última rodada ele fez 7, não foi nada demais assim, né? Porque o Ceará acabou segurando o saldo de gol. E agora, jogando fora de casa, é um jogador que pode voltar a fazer uma pontuação alta. Lembrando que no primeiro jogo ele ainda deu uma assistência. Então, você tira a assistência dele, é, ele vai ficar ali na casa de 9 pontos. Ainda é uma pontuação muito alta, né? Porque o Ceará na primeira rodada não segurou o saldo de gol. Então a gente está falando, pô, de 13,80 sem saldo. Por quê? Porque é um jogador que faz muito desarme pelo fato de estar ali como volante. Ele custa mais barato que o Arana e ele precisa de menos para valorizar. Então acho que é um lateral que é interessante, assim como o Fabiano, que também custa bem menos e precisa de muito menos para valorizar. Então são 2 laterais ali que são bem interessantes, dado ali o esquema do Juventude, essa questão de desarme e por aí vai, tá? Aqui, cara, quando a gente olha o Botafogo, o potencial seria o Vitinho, tá? Mas eu não sei se o Vitinho vai para o jogo. O, o, o outro lateral, ali, o Ponte, como o Renato Paiva, tá ganhando moral, né? Mas como o Botafogo vai jogar fora de casa, a tendência é que ele vai com Alex Telles e Vitinho mesmo. São laterais mais contidos, assim.
Seria o Vitinho aqui, mas até acho que vale, né? Se a gente for pensar em laterais do Botafogo, o Cartola tá colocando eles em dúvida, né? Por causa, justamente pelo que eu te falei, né? O Paiva gosta de laterais mais ofensivos, o Cuiabano e o Vitinho são esses tipos de laterais, então eu não sei se a gente vai ter alguma escalação, alguma coisa, então, mas o potencial maior aqui é do lado direito, né? Inclusive, é do lado direito para desarme, porque o Vinicinho é um jogador que cede muito desarme e também como potencial de assistência. Porque o Juninho Capixaba, cara, apesar de ser um mito de cartola, desarmador e por aí vai, cara, ele não aguenta mais marcar ninguém, não. Então é um jogador aqui que pode, né, surpreender. Esse lateral direito do Botafogo aí, acho que é um jogador que pode muito bem surpreender com desarmes, porque o Vinicinho perde posse, Capixaba também perde posse, e também surpreender com participação em gol, porque, cara, o Capixaba já alguns jogos, principalmente jogando em casa, o Capixaba não dá dentro. O Capixaba perde ali muito ali, né, nessa corrida, nessa marcação, né? Então, talvez em casa ele segure um pouco, o Botafogo segure um pouco, mas se fosse aqui no Rio, cara, com certeza essa avenida aí. Aqui, pessoal, tem até o Bruno Fux aqui de zagueiro direito, mas eu acho que é um clássico aqui que não dá muito pra gente olhar, mesmo que a gente tenha jogadores que percam posse aqui, acho que não vale muito a pena aqui a gente olhar. Aqui já é um jogo interessante da gente ficar de olho. Por quê? O Paulo Henrique do, do Vasco é um lateral já de anos que desarma muito, né? Na última ele não jogou, no primeiro jogo ele fez 14 pontos, né? Na última ele foi poupado, e ele fez 10 desarmes no último jogo do Vasco, né? Fazendo ali uma pontuação muito boa, né? 14 pontos. Enquanto o Piton ali na primeira rodada zicou, na segunda ali fez uns 4,5. Até uma pontuação boa ali para quem não estava segurando SG. E nessa brincadeira aqui, cara, o Barleta, que está em dúvida ali entre Barleta e o Lene Lobato, são dois jogadores que perdem muita posse de bola. Mas muita coisa assim mesmo. Fora que, se for o Hereda, o Matheus Alexandre é muito ruim, né? Mas se for o Hereda na lateral direita, o Hereda ele é um lateral que marca melhor do que o Matheus Alexandre. Então, se for o Matheus Alexandre, o Piton tem potencial de assistência, porque a marcação da bola aérea do esporte é horrorosa. Então, se vocês ficarem sabendo ali do Matheus Alexandre, tem que ficar ligado que é um lateral realmente que marca muito, muito mal. Mas o Igor Cariús, cara, é uma avenidaça, não marca nada. E aí a gente tem dois contrapontos. A gente tem de um lado o Piton, que cruza muito bem e possivelmente vai pegar um lateral melhor na marcação. O Hereda está em dúvida porque ele se machucou no último jogo. E a gente tem um PH que cruza muito mal. Eu não me lembro a última assistência que o PH deu, né? E que pega um lado com muito mais espaço, né? Fora isso, o PH tem um pouco mais de potencial para desarme, justamente ali por causa do Barleta e companhia. Então eu acho que o Paulo Henrique é esse jogador que pode te entregar uma pontuação básica interessante. Ele não custa barato, né? Ele está custando 10,67, mas ele custa menos do que o Arana e ele precisa de menos para valorizar. Eu acho que ele pode acabar entregando. Mas também não sei se vale muito a pena a gente pensar pela questão da grana, o que a gente tem lá para frente. Aqui a gente está na dúvida entre Arias e Gilberto. Cara, aqui se for o Gilberto, o Arias é bom também, né? Mas eu acho que se fosse o Gilberto, seria muito bom pra gente, porque o Gilberto ele custa 8 cartoletas e precisa de 5 para valorizar, né? O Arias ele precisa de menos para valorizar, mas eu tenho minhas dúvidas se esse cálculo aqui para primeiro jogo, se ele tá certo. Ano passado, por mais que o Cartola tivesse muito acertando ali os jogadores que já estavam jogando, a primeira rodada aqui de jogadores que não jogaram, eles erraram bem. Então, tenho minhas dúvidas com relação a esse ponto aqui,
né, em específico sobre o lateral. Mas eu acho que o Gilberto é esse lateral que desarma mais. Né? Não é à toa que nos 2 jogos que fez aí, ó, já tem 5 desarmes. Um fez 9,40, o outro fez 6,50. Já tem um gol também. Né? O Arias, eu gosto do Arias, é um jogador ofensivo também. Mas eu acho que quando a gente olha do outro lado, que a gente tem um Clayton aqui, que é um jogador que perde muita posse, do outro lado a gente não sabe quem vai entrar, aqui a gente não sabe quem vai entrar, mas eu tenho um Clayson que perde muita posse de bola, um Reinaldo que perde muita posse de bola, e um Gilberto, né, que vira e mexe também sobe, pegando ali uma avenida nas costas do Reinaldo. Eu gosto muito dessa dobra, né, dos laterais do Bahia. Só tem que tomar cuidado porque a gente já está indo com o Ronaldo. Então a gente iria com muito lateral, muitos jogadores ali do Bahia. Mas eu acho uma dobra interessante. Tá? Eu acho que, como eu falei aqui para vocês, o Mirassol é um dos times que mais cedeu desarmes. Né? Então eu acho interessante. O Wesley nessa rodada eu acho que tem um potencial gigante também. Né? Acho que difícil a gente acreditar nesse SG aqui do Flamengo, mas o Wesley ele tá num preço bom, ele tá num preço super viável, 9,54, né, que ele custa, e precisa de 5 para valorizar. Ele já tem uma média na casa de 3,20. Na rodada passada ele não fez muita coisa, né? Fez 1,30. No primeiro jogo ele fez 5,10 jogando em casa. Mas se a gente olhar o Grêmio, você tem aqui esse Amuzu, perde muita posse. O Pavão também perde muita posse. E esse Lucas Esteves aqui não marca muita coisa, não. Então você tem bastante espaço aqui, né? E essas laterais aqui do Grêmio realmente estão deixando uma avenida gigantesca ali para os jogadores adversários, né? Então acho que o Wesley aqui nesse jogo, né? Que eu acho que até o Grêmio deve propor mais jogo, pode se dar muito bem com desarme e pode se dar muito bem ali com participação em gol. Então, acho que é um lateral bem viável. Aqui acho que não tem muita coisa que a gente possa olhar. No Fluminense e Santos, tá um monte de gente ali em dúvida, né? Então não sabe quem vai para o jogo. Se o Guilherme fosse, o Samuel Xavier seria um jogador ali interessante, mas eu também não sou muito fã de ir nesses jogos aqui. Fluminense é um time que, ainda mais jogando com o Renato Gaúcho, provavelmente é um time que a gente vai conseguir ver, né, o Fluminense fazer 2, 3 gols e tomar 1, 2. Né? O Santos é um time horroroso. Né? Então, e o Escobar? Né? O Escobar tem potencial? Tem, muito. Né? Por causa do Arias ali, o Arias é um jogador que perde muita posse de bola. Né? É o cara que carrega ali. Mas, assim, se a gente for olhar no quesito SG, não valeria a pena, porque o Santos dificilmente vai segurar esse SG. Não que o Escobar venha precisando, né? O jogador em 2 jogos ali fez pontuações muito expressivas, já possui 10 desarmes em 2 jogos, né? Então é realmente aquele lateral bom de desarmar. Custa 7 cartoletas, 4,67. Acho que é um jogador, se você está precisando valorizar, talvez valha a pena você pensar, porque geralmente quando os times jogam fora de casa, esses times eles desarmam mais porque o outro time tem mais, né, ação, né, com a bola, né? Então, por isso que vale muito a pena você olhar aqui o Escobar, né, de certa forma, por causa do Arias ali cedendo esses desarmes. Fortaleza aqui nesse esquema não valeria a pena. Eu gosto muito aqui do Bernabei, mas é um jogador que ainda está muito caro. Mais uma vez ele foi bem, né? Então vai ser difícil a gente escalar ele porque ele está muito caro, está custando 17, 12 para valorizar. São 2 jogos seguidos ali que ele fez acima de 12 pontos. Então acho que ainda não chegou esse momento da gente gastar 17 cartoletas num lateral. Né? Então a gente tem que segurar, apesar que eu acho que é uma rodada que o Bernabei pode muito bem, porque esse lado direito aqui do Fortaleza, principalmente nesse esquema de 3 zagueiros, é um lado que deixa muito a desejar. Aí, cara, a gente tem um outro lateral que eu acho muito bom para rodada, melhor do que o Arana, que é o Natanael. Eu, particularmente, acho que isso aqui tá errado. Por quê? Porque o Vitória jogou no meio de semana com o Janderson aqui,
e com o Carlinhos centralizado. O Vitória, não sei se é um time, misto, esse do meio de semana, não me pareceu, né, a princípio, um time misto. Lembrando que o time do meio de semana da semana passada perdeu para o Flamengo. Aí o Carpini foi jogar contra o Defensa e Justiça. E aí, quando você pega a formação do Vitória, é, o Vitória praticamente foi com o time titular, né? Jamerson, Marcos, Zé Marcos, Halter e Claudinho. Lucas Arcanjo no gol. Aí na linha ali de meio campo, jogou o William Oliveira, jogou o Baralhas e jogou o Mateuzinho. Todos eles estão aí, ó. William Oliveira, Baralhas e Mateuzinho. Aí o que, que ele fez no ataque? Ele botou o Eric de um lado, ele colocou o Janderson de outro e o Carlinhos, né, centralizado. Então não tem essa do Mateuzinho ir no lado de campo, né? E assim, até o Vitória, mesmo jogando fora de casa, o Vitória conseguiu segurar esse G, teve um XG alto ali, teve 12 finalizações no gol, então parece que o time jogou um pouco melhor. Então eu acho que a formação que vai para pegar o Galo, a não ser que ele coloque mais um zagueiro, mais alguma coisa, vai ser uma formação que ele for jogar contra Defensa e Justiça, porque ele não tomou gol, o Carpini não tomou gol do Defensa e Justiça jogando fora de casa, e ainda assim o Vitória teve bons lances, assim, né? Bons momentos. Então, quando o Janderson vai para a esquerda, o que, que acontece? Você pega ali o lateral direito do Defensa e Justiça, né, que marcou o Janderson, e você vê que ele fez 6 desarmes pela Opta, né? Foram 3 desarmes e 3 interceptações. E pela Footstats também teve ali uma quantidade de desarme até bem alto. Então, para mim, esse camarada aqui vale a pena. E eu acho que ele vai para o jogo. Por que, que eu acho que ele vai para o jogo? Porque ele fez um jogaço agora no meio de semana. Fez um jogaço. O, o Natanael, deixa eu até pegar aqui, ó. Tá aqui como o Saravia, né? Tá aqui. Mas eu não acho que vai ser o Saravia, não, cara. Se a gente for pegar os jogos ali que o Galo fez, o Natanael, ele jogou o primeiro jogo, né, contra o Grêmio, ele foi para a Sul-Americana no 0-0, aí entrou o Saravia na Sul-Americana, veio jogar contra o Galo, jogou o Natanael de novo, né, então jogou ali pelo Brasileirão, e agora no meio de semana, jogando em casa, ele foi com o Natanael. E o Natanael deu uma assistência e ainda fez um gol. Então eu gosto muito do Natanael, custa 7 cartoletas, né? E eu acho que se ele realmente a gente tiver, e eu acho que ele vai ser mantido no time, eu acho que vale muito a pena a gente pensar no Natanael pelo custo-benefício que ele tem e pela questão dos desarmes e por aí vai. Então, na minha base hoje defensiva, estão 2 do Galo e 2 do Bahia. Esse zagueiro é um zagueiro que ou você pode colocar mais um do Galo, ou você pode colocar mais um do Bahia, ou você pode colocar um zagueiro do Galo e lateral do Bahia. Não tem tanto zagueiro assim como eu falei com vocês, né? Assim, zagueiros absurdos. Os zagueiros baratos que precisam de pouco para valorizar, não vale a pena. O mais barato aqui que vale a pena é o Mingo. Aí você colocaria 100% ele para ter essa valorização. Léo Ortiz não cai mais nessa. O Vitor Hugo eu também acho que vale a pena e é barato. Então, assim, cara, não gastem tanto a mufa com relação a essa questão. Beleza? Bom, vamos para o meio campo. Aí, cara, quando a gente vai para o meio campo, a gente precisa ver quais são os times que mais cederam gols. Aí você tem, nos 2 jogos, Vitória levou 4 gols. 2 gols em cada jogo. 2 do Flamengo, 2 do Juventude. Aí você tem o Santos, também levou 2 gols do
dois do Vasco e dois do Bahia. 2 gols seguidos, né? 2 jogos ali tomando 2 gols seguidos. Você tem o Mirassol, tomou 2 gols do Cruzeiro, tomou 1 gol do Fortaleza, mas para quem assistiu o jogo viu que o Fortaleza deveria ter metido 2 ou 3. Esse jogo aqui do Mirassol e Fortaleza deveria ter tido assim, tipo, uns 2-2, um 3-3, um 3-2. Foi meio maluquice. O Flamengo tomou 1 gol em cada jogo, né? Então, assim, a partir daqui para baixo você não tem tantos times assim tomando tantos gols. O Sport é o time que mais tomou. Tomou 1 gol do Palmeiras, 2 gols do Palmeiras, mas esse jogo contra o Sport aqui, cara, Palmeiras não fez nada, mano. Foram 2 pênaltis ali. Porque se não fosse 2 pênaltis, o Palmeiras não teria feito muita coisa, né? Então, assim, tem ali o ponto aqui do Vasco. Acho que o Verratti é muito forte, mas tem sempre tem um porém aqui nessa brincadeira, tá? Então você tem aqui concentrado mais em Vitória e Santos. São os 2 times ali. Aliás, Vitória, Santos e Mirassol. O Cruzeiro também é um time que vem levando gols. Na verdade, nos últimos jogos aí o Cruzeiro levou gol pra caramba. Mas contra o Inter, tava com 1 a menos. Contra o Mirassol não tava, realmente tomou prejuízo. Mas o São Paulo a gente não sabe quem a gente pode confiar. Então não olharia muito para o São Paulo nesse momento. Então dos visitantes eu tenho Vitória, Santos e Mirassol. São os 3 times que mais levaram gols. E dos visitantes eu tenho Bragantino, que levou também 2 gols por jogo. Então acho que olhar ali o Botafogo não é dos piores. O Bahia é um time que toma gol, mas eu não acho que vale a pena a gente pensar em ninguém aqui. O Grêmio também é um time que tomou 2 gols do Ceará, tomou 1 gol do Galo. E nesse jogo aqui contra o Galo, quem assistiu também sabe que o Galo era para ter feito uns 2, 3 gols. Então a gente tem que olhar sim ali esse Flamengo. O Vasco é um time que também toma gol, mas aquela coisa, o Vasco tomou 5 gols. Pô, beleza. Só que foi com um time super reserva, né, contra o Corinthians. Então esse 3-0 poderia ter sido 1-0. Então não é também aquele potencial absurdo. O Fluminense também é um time que. E aqui eu acho que o Fluminense vai realmente tomar gol, né? Tomou 2 do Fortaleza, tomou 1 do Bragantino. E aí a gente não sabe quem tá do outro lado, o resto tá mais ou menos. Então, baseado nisso que a gente falou, quais são os times que podem fazer gol porque o seu adversário está cedendo? Então tem Fluminense, né? O Vasco, eu não vou olhar nesse momento. Esse jogo aqui, Palmeiras e Corinthians, acho que não vale a pena. São Paulo e Cruzeiro também não vale a pena. E aí cai no Bragantino. Tem o Botafogo. O Vitória, Bragantino, Galo, Grêmio. A gente viu que é um time que toma gol. Flamengo. E aqui, para fechar, eu tenho o Bahia. Então, eu tenho esses jogadores aqui que são jogadores interessantes, né, de meio campo. Deixa eu só fazer uma limpeza aqui, porque eu acho que tem alguns favoritos aqui lá de trás. Aí eu vou dar uma limpeza nisso aqui. Que aí a gente vai. Fica mais fácil. Vasco pula. Aí eu tenho o Botafogo, eu tenho o Galo, eu tenho o Flamengo, eu tenho o Bahia. Beleza. Eu tenho esses jogadores aqui. Do Bahia, Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Jean Lucas tem finalizado muito, ó. O Jean Lucas aqui, para vocês olharem, ele é o segundo jogador que mais finaliza por 90 minutos. O Lúcio Rodrigues é absurdo, né, com 3,45 finalizações por 90 minutos. O segundo não é o Ademir, não é o Puga, é o Jean Lucas. Então também é um meia que finaliza muito. Lembrando que o Mirassol é um time que cede bastante desarme. Então, além das finalizações de potencial, o Jean Lucas ainda tem potencial de finalizar, aliás, de desarmar. Então, um meio-campo ali que pode se dar bem ali nessa brincadeira. Aqui, Alan Franco, Gabriel Menino, acho que nem olharia muito. Gregório também não. Marlon Freitas também não. Everton Ribeiro já colocamos aqui. Aqui eu vejo o Lima, se for para o jogo. Acho que é muito interessante. Savarino
Arias e, obviamente, né, o Arrascaeta, a gente não pode correr dele. Pode até pensar num Gerson, mas o Gerson jogando mais pro lado eu acho mais diferente, mais difícil. Então, eu tenho aqui, ó, esses jogadores aqui que são realmente os jogadores que eu entendo que são jogadores que podem sim participar, né, e ter ali boas situações. Ah, tem o Scarpa também. Cadê o Scarpa? Vou colocar o Scarpa aqui. O Scarpa ele não vem entregando tanto assim, né? No primeiro ele entregou 6, no segundo entregou 3,8. Tem feito uma média básica. Acho que o Vitória é realmente um time mais fraco, então é um jogador que pode chamar atenção por causa disso. Mas eu iria aqui, ó, dessa coisa aqui, eu iria nessa situação. Na minha visão, tá? Eu acho que você ter Bahia e Galo é importante, tá? Então, assim, o Everton Ribeiro é um jogador que foi expulso, precisa de 4,58 para valorizar. O Everton Ribeiro ele cruza absurdamente bem. É um jogador que sempre é a referência pro cruzamento do Bahia na direita, então ele até coíbe muito a subida do lateral direito. Então é importante vocês terem isso na cabeça. E eu deixaria o Everton Ribeiro no meu time. Já no meio-campo, a gente do Galo, como eu falei, o Scarpa, ele se a gente for olhar aqui, vou colocar aqui na visão do Galo, para vocês terem uma noção. E aí, quando eu olho as finalizações aqui do Galo, eu tenho alguns jogadores que vêm se destacando por 90 minutos. O Rony é absurdo, tá chutando demais, né? Se você pegar aqui, ó, hoje foram 4 finalizações, 3 no gol. O Scarpa também vem finalizando, né? Então hoje foram 5 finalizações do Scarpa. O Hulk, mais ou menos, lembrando que aqui tem finalização bloqueada, né? Então o Hulk vem finalizando hoje, não finalizou nada, e aí depois vem ali Coelho, Arana e companhia. Né? O Arana ele tá com 1,56, você vê que o Arana chuta, mas não chuta. Né? O Coelho tá com 2,14, também dá uma aliás, 2,13, 2,73. É um jogador que participou muito na pré-temporada, mas depois que o Rony chegou, deu uma caída, né? Até porque mudou um pouco o Hulk. E os 3 principais finalizadores aqui do Galo, né? Que tem uma média ali de de mais de 3 finalizações por 90 minutos, ou seja, mais de 3 finalizações por jogo, né? De forma recorrente, de média, é o Hulk, o Scarpa e o Rony. O Coelho tá bem próximo, né? Tá fazendo ali 2,73. Então, assim, é caro, ele é caro, mas eu acho que ele te entrega. E aí, o outro nome depende muito de quem você pode colocar, porque assim, eu acho que o Savarino tem um potencial gigantesco, eu acho que o Arias tem um potencial gigantesco, e eu acho que o Arrascaeta tem um potencial gigantesco também, só que aí você tem que ver com questão de cartoleta. Lembrando que a gente está fazendo um time base aqui, e eu tenho 70 cartoletas porque eu tenho 125. Né? Só que eu tenho 70 cartoletas aqui, ó, para 6 posições. Eu tenho mais ou menos, sei lá, 11, 12 cartoletas aqui por posição, que já não é muita coisa, né? Não é um negócio muito absurdo. Então aqui eu gosto muito do Scar, do Arias, e eu acho que ele, como mais escalado, é um jogador chato, e nem tá com um mínimo para valorizar tão alto, mas eu gosto muito do Jean Lucas também. Então, ou você pode colocar o Jean Lucas aqui, que eu acho que tem um potencial gigantesco nessa rodada, ou você pode colocar o Arias ali, ou então até mesmo você pode tirar o Everton Ribeiro para colocar o Jean Lucas. Então, assim, você tem essas opções ali, ou até deixar o Scarpa de fora, né, para colocar o Jean Lucas, enfim. E aí, ao invés de você, enfim, vai com o Scarpa, coloca ali o Cuca, né? Então tem essas possibilidades. Mas eu iria, né? Eu acho ruim sem o Scarpa, apesar do Scarpa, como eu falei para vocês, não ser tão. Hoje ele não é tão protagonista, né? Pelo menos no Galo,
Ano passado até teve vários jogos mais de protagonista, mas eu acho que é um jogo que tende ali, se o Galo vier nesse cucabol aí, ele até ter uma participação legal aí nessa visão. Mas aí fica aqui, ou eu colocaria o Jean Lucas ou o Arias, aí dependendo da tua grana, quanto que você tem de grana, eu acho que vale a pena. E aí fica com a opção Lima, Savarino, Arrascaeta. Lembrando que o Savarino joga fora de casa, né? Então tem esse ponto. E aí, pessoal, opa, olha só que maravilhoso, né? Saiu tudo aqui. Porra. Vamos lá. Ronaldo. Na lateral. Tá o Juba. Na zaga. Tá. Deixa eu botar aqui. Na zaga é o Júnior Alonso. E aqui tem o Natanael, que eu botei que não tá provável. No meio-campo, o Scarpa. E aqui o Everton Ribeiro. Tá. E aí, lembrando, né, das opções que eu tô dando aí para vocês. Vamos pro ataque. Pessoal, essa é uma rodada que é muito difícil, né? Lembrando quem a gente falou que toma 2 gols, né? O Santos toma 2 gols, a gente tem o Bragantino que toma 2 gols, a gente tem o Vitória que toma gol, a gente tem o Grêmio que toma gol, a gente tem o Mirassol que toma gol. E junto a isso, a gente ainda falou do Sport, né? Muito pelo potencial que tem ali o atacante. Sendo bem sincero para vocês, eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de Vasco. Então eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de Vasco. Cara, por quê? Porque fica só nessa de cruzamento. Eu não vi o esporte assim antes, né, de começar os jogos ali. Eu vi o esporte um time mais fraco, mas assim, pô, pegou contra o Palmeiras e, né, não foi aquele jogo que você deu um caminhão de oportunidade para o Palmeiras. Jogou contra o São Paulo. O São Paulo teve uma outra oportunidade, mas também não foi muita coisa. Então fica sempre aquele ponto ali sobre o Verratti. Óbvio, né, que na minha visão, o Verratti, pelo que o Verratti vem fazendo, as finalizações que ele vem tendo, é um jogador absurdo, né? No último jogo entrou, fez 3 pontos, botou uma bola na trave. No primeiro jogo fez 14, fez gol no meio de semana. Porque a jogada do Vasco é só no Verratti. Mas, junto com o Verratti, eu tenho Igor Jesus, eu tenho o Hulk, desculpa, o próprio Arthur, né? O Arthur é um jogador que não jogou o primeiro jogo, aliás, fez quase nada no primeiro jogo, no segundo jogo já fez 12 pontos, mas vai jogar fora de casa. O Rony, que vocês viram que o Rony é o principal finalizador do Galo, né? E fez 11,5 na primeira rodada, 6,6 na segunda, né? Já tem um gol. A gente tem ali o Bruno Henrique, que na última rodada fez 10 pontos. O Cano, tenho minhas dúvidas ali, mas tem potencial. Lúcio, Eric Pulga. O Coelho eu vou deixar de fora aqui, né? Nesse primeiro momento. Fora que eu ainda tenho um atacante do Juventude, aquele atacante de Juventude lá, que eu esqueci o nome agora, que tem um potencial maneiro também, né? Porque o Ceará é um time muito frágil. Cadê o Gabriel Tagliari? O Gabriel Tagliari ele fez 18 na primeira rodada, fez 6,8 na segunda rodada, ali contra o Botafogo, sem fazer gol. Né? Então acho que ele é um jogador bem interessante. Fora aqueles que a gente já conhece, né? Ener Valencia, enfim, Luciano, aí o Estevão de um lado, Depay e Yuri Alberto do outro, enfim. Mas eu acho que esses caras aqui são os principais nomes aqui da rodada. Então a gente tem muito atacante para rodar, muito atacante. Mas a gente tem 2 times que são os principais times da rodada, que né, principais jogos ali da rodada, que é o Galo pegando Vitória, não diminuindo assim
perdoem aí os torcedores do Vitória, mas o Vitória tá bem frágil, né? O Vitória dá espaço, principalmente pelos lados de campo. Então, eu acho que a dobra do Galo vale muito a pena. E aqui, pessoal, na minha opinião, vocês têm algumas opções. Vocês podem ir com o Verratti ou vocês podem fugir do Verratti. Não é nada absurdo fugir do Verratti, porque a gente está falando de um time do Vasco que tem seus problemas. Ah, do outro lado é o Sport e tal, que, pô, mas o Sport, se a gente for pegar os jogos mesmo na prática do esporte como um todo, o Sport né, ele dá uma segurada, né? E eu não vejo o time do Vasco ali num potencial absurdo. Mas é aquilo. Pode ser um jogo que o Coutinho, pô, faça ali dê um diferencial. Eu não vejo, eu não acho nada absurdo você ir ou não de Verratti. O que eu acho que você tem que fazer? Você tem que pensar num jogador do Bahia. E aí você tem a seguinte opção. Você pode ir de Verratti aqui, e aí você vai com um ataque bem caro. Vai sobrar muito pouco para você colocar os outros jogadores. E aqui você pode colocar o Lúcio Rodrigues, né? Que eu acho que esse aqui, ou ele tem que estar como titular, ou ele tem que estar no reserva de luxo. E você coloca o Lúcio como reserva de luxo. O Lúcio tem muito potencial nessa rodada, né? E vocês viram ali que é um dos principais finalizadores do Bahia. Então, cara, a gente tem que pensar nessa situação. A gente não pode correr muito dessa situação aqui. Então, ou você faz isso, ou você coloca o Lúcio aqui como titular, e aí você pode colocar o Eric Pulga aqui como reserva de luxo, né? Então, acho que também é uma opção. Lembrando que o Lúcio ele é barato, né? Então, assim, ele é o melhor reserva de luxo, porque você pode colocar ele mais caro, mas você pode fazer isso daqui, que aí você está indo com os 4 atacantes, né, dos 2 jogos que teoricamente tendem a sair gols, né? Então você faz isso daqui, ou até mesmo você pode arriscar em colocar um lateral, um jogador, um atacante diferente. Lembrando que eu falei para vocês, o Lúcio, ele todos esses atacantes aí com potencial, ele é o mais barato. Então, se você quiser colocar qualquer atacante desse aqui no teu time titular, o Lúcio ele vai encaixar certinho ali no teu reserva de luxo, tá? Então, por isso que eu acho que independente dali de quem você coloque, lógico, tem atacantes mais baratos, mas eu acho que o reserva de luxo o de maior potencial é o Lúcio Rodrigues. Ele só não vira reserva de luxo potencial se ele for titular. Aí você pode colocar o Eric Pulga, porque aí você vai com 2 dobras e aí torcer, né, para ver qual time que vai bem. Lembrando que tanto Galo quanto Bahia eu acho que tem um potencial muito grande, né, muito grande mesmo nessa rodada. Então eu vou colocar aqui o Lúcio no reserva de luxo e aqui você define se você vai com o Verratti ou se você vai subir o Lúcio ou não. Tá? Então aqui, no final das contas, a gente gastou 83 cartoletas, sobraram 42, né? Então a gente tem 42 cartoletas para 4 posições. Cara, pelo menos ali pro squad que tem 125 cartoletas e um pouquinho, eu acho que vale a pena, né, a gente colocar. E aí, assim, a gente vai ter ali técnico, né? Deixa eu limpar aqui os filtros. Técnico, pessoal, a gente tem que pensar sempre nos que tem pouco para valorizar, que podem ir bem, principalmente para você que está sem cartoleta. Então, por exemplo, Fábio Matias é um técnico que pode ir bem valorizando, né? Precisa de 2,92 para valorizar. Lembrando que 2 que tem potencial de goleada, o Ceni precisa de 6 para valorizar, o Cuca precisa de 6,7 para valorizar. Então, dois técnicos que não são baratos, estão beirando ali na casa de 8 a 10 e precisam de uma pontuação bem alta para valorizar. Então, se você está precisando de cartoleta, não dá mole, cara. Mete aqui, ó, o Fábio Matias. O Fábio Matias, ele fora de casa, fez 3 pontos contra o Botafogo. Em casa, né, no último jogo, ele fez 8,98. Eu não acho que o Matias vá segurar esse G, porque eu acho que o Ceará é um time mais forte. Mas o Juventude em casa é um time muito forte também. Eu não vejo o Juventude saindo desse jogo ali sem fazer gol.
Então acho que o Matias pode fazer ali 3, 4, 5 pontos. Você não vai gastar nada e vai valorizar. Já o capitão eu ainda não sei. Vai depender muito da minha posição. A princípio, o Hulk seria o capitão. Mas eu acho que o Rony, né? O Rony ele tem tido mais chance. Ele tem tido mais. é, não é mais. Por exemplo, o Hulk hoje, o Hulk ele só deu uma finalização que foi o pênalti. O Rony ele teve 4 finalizações, ele fez gol, né? Então acho que o fato do Hulk ter mudado um pouco de posição ali, jogado um pouco mais atrás ali dos atacantes, o Rony é talvez o referência agora desse time do Galo, então talvez coloque o Rony num patamar de capitão melhor do que o Hulk. E aí você tendo o Lúcio Rodrigues ali na reserva de luxo, se o Rony, né, der aquela zicada, o Lúcio, se for bem, ele entra ali e salva um pouco ali do capitão. Mas o capitão mais lógico para a rodada, dado esses potenciais aí, o capitão lógico, né, na verdade, é o Hulk. Então, assim, a princípio é o Hulk, né? Mas eu acho que o Rony tem entregado mais. Beleza? Então, pessoal, é mais ou menos isso. O time base ficou aí, né? Com esses praticamente só jogador de Bahia e Galo. É mais ou menos ali que a gente tem para rodada. Então, lembrando que ali no meio-campo a gente tem o Arias e o Jean Lucas, tem outras opções. Eu falei bastante de opções de lateral, né? Falei ali do Dieguinho do Ceará, falei do PH, né? Então, assim, vou até tirar o Natanael aqui da base. Aí o cara que viu o vídeo pela primeira vez e fala: aí é mole, tá escalando só Bahia e Galo, aí todo mundo analisa, que não sei o que, bibibi. Né? Sempre tem esses chatos, né? Mas é uma rodada, é uma terceira rodada, uma rodada de valorização, onde você tem 2 jogos ali que claramente você tem 2 times muito favoritos, né? E que realmente devem ter uma carga maior ali no time de vocês. Eu assisti tanto o jogo do Mirassol quanto o jogo do Vitória. Para mim, hoje, né? Se a gente for pegar dos piores times, se eu tivesse que fazer um top 5 dos piores times assim do campeonato, de sistema defensivo, Mirassol e Vitória, para mim, estão dentro desse top 5. O Bragantino entra nesse top 5, junto com o Grêmio. Eu acho o Grêmio também muito zoado, né, na parte defensiva neste início de campeonato. E eu colocaria também o Santos. Então, para mim, os piores times, né, as piores defesas ali são Mirassol, Vitória. E ainda estavam tentando me convencer que o Vitória, né, não tinha uma defesa fraca. Mas eu acho que Mirassol, Vitória, Santos, Grêmio e Bragantino. Na verdade, o top 3 para mim é Vitória, Mirassol e Bragantino. Eu acho o Bragantino um lixo. O grande X da questão aqui, para mim, onde está ali o potencial, onde está ali a oportunidade, são nesses times que enfrentam esses que são bem fracos. Então, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo, pô, tem ali o Igor Jesus, que eu acho que tem um potencial gigantesco junto com o Savarino, né? Então, talvez você possa colocar ali o Savarino com o Igor Jesus. O Savarino não fez nada na última rodada, né? Então é uma escolha. Vou de Savarino, vou de Arias, vou de Jean Lucas, né? Então é um time ali que tem esse potencial gigante. O Flamengo, a galera tá fugindo do Flamengo. Mas será que vale tanto fugir do Flamengo? O Flamengo, pô, foi tentando ali no meio de semana, poderia ter feito mais gol. Então você tem um Arrascaeta, você tem um BH, né? São tudo opções. Mas quando você coloca ali na balança, você fala assim, pô, o Flamengo vai enfrentar um Grêmio. Eu acho o Grêmio horroroso hoje em dia, defensivamente falando. Horroroso. Mas é um Grêmio, né? Então tem esse ponto. Se você comparar Grêmio com Mirassol e Grêmio com Vitória, o Grêmio é melhor. Um pouquinho, mas é. Né? Então, pô, o Arias. Cara, o Arias contra o Santos. Mas é um Arias que entrega muito. E aí, pô, quando você faz a comparação e você vê um Mirassol, a forma de jogar do Bahia, e você vê um Vitória, a forma de jogar do Galo, não tem como você fugir dessa formação nesse momento.
né? São times fracos que realmente acabam entregando os potenciais ali para esses adversários. Na rodada que vem, já vai virar. A gente tem um Flamengo e Juventude no Maracanã. A gente tem um Corinthians e Fluminense lá em Itaquera. Né? Então, assim, a gente já tem outros times, outras concepções ali que podem ir bem de acordo com como esses times jogam em casa ou fora de casa. Beleza, galera? Ó, 1h10 de vídeo, né? Bastante extenso. Acho que é um bom vídeo de volta. Agora, uma gravação quase profissional, que eu dei uma melhorada aqui no meu escritório, botei uma câmera maneira, o microfone também, pô, tá ajustadinho. A ideia é que com o passar do tempo a gente faça vídeos até um pouco mais curtos, né, de 40, 50 minutos. Eu não consigo fazer vídeo muito curto. A gente não tem muita estatística ainda para analisar, então por isso que acaba falando um pouco mais dessas coisas. Não sou aquele cara que, vou botar o time aqui, fulano por causa disso. Pô, cara, isso daí, se você tá procurando isso, tem vários colegas aí que produzem dessa forma, vídeos de 9, 10, 15 minutos. E eu acho que eu quero mostrar aqui um pouco do meu trabalho. Isso daqui é um negócio pequeno, né, perto do trabalho que eu faço. Então, acho que muita gente gosta aqui, né? O canal deu uma queda, eu também dei mole, né? No final, não entreguei tanto aqui as coisas que tinham para fazer, mas eu acho que vale a pena aqui para quem me acompanha e faz as coisas aqui, tá? Então, um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. É um vídeo que eu tô gravando, são 5h35 da manhã. Ele deve subir por volta de 7h30, porque vou baixar ele aqui. Mas pra vocês verem que eu realmente estou me esforçando para não ficar mais uma rodada sem vídeo e trazer essa visão para vocês. Alguns recados. Lembrando, lista de espera ali para quem quer participar da degustação tá aqui na descrição. É só clicar, você vai cair lá no grupo do WhatsApp, tá? Me segue aqui no Instagram, para quem não me segue. Acho que todo mundo aqui me segue, mas se você não me segue, clica aqui para seguir, tá? No Instagram. E no sábado de manhã, às 10h01, tem a live lá no Instagram. A live ela não fica gravada em lugar nenhum. É uma live onde eu faço as indicações, né? Os nomes. Meio que eu já vou dar uma refinada amanhã para vocês. E acabou a live, acabou ali. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então, tô tentando fazer vários conteúdos abertos ali para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais do que eu tenho para entregar e quem sabe, né, vocês entrarem aí no meu grupo VIP. Não dá mole, entra na lista de espera, tem um monte de oportunidade lá para você conhecer meu trabalho, entrar no meu grupo pagando muito pouco. Obrigado para você que chegou até aqui, um grande abraço. Mais uma vez, desculpa pelo vídeo longo, mas é um vídeo de volta, né? Então, vamos compensar aí pelos 2 vídeos que ficaram em aberto. Beleza? Bom final de semana, boa rodada e fui!